guys! O vídeo de hoje é sobre, resumindo, os episódios 1 e 2 do dorama The Typhoon Boss, ou The Typhoon Family. Mais ou menos assim. O episódio 1 começa mostrando como a Typhoon, a empresa que foi criada há 26 anos, ainda está no mercado competitivo de importação. É tipo os funcionários fazendo uma propaganda dessa empresa. E mostra também como os jovens ricos estão vivendo naquela sociedade, onde os pais trabalham e eles vivem do dinheiro deles. E mostra o nosso protagonista dando uma entrevista e sendo um pouquinho um jovem meio besta, eu diria. E ele está numa balada, então ele entra e se faz como se fosse um jovem muito rico e muito poderoso. E não é bem uma balada, é um lugar onde tem batalha de dança. E o grupo dele, do protagonista, é um dos mais famosos e eles fazem uma apresentaçãozinha lá. É tipo o 2PM 2.0, sabe? Depois da batalha de dança, ele vai andando pelos corredores, olhando no pager dele. Ele entra numa sala errada, sem querer, ele entra na sala errada e o cara da sala errada fica bravo por ele ter entrado lá e a menina tá dado em cima dele e até tá com um copo de vidro nele que faz com que ele faça um machucado na cara. Chama ele de babaca maldito e tudo. E até bate no garçom que tá lá, que não tem nada a ver com isso, né? Mas tudo bem. Tudo bem nada, né? Não tinha que ter levado o tapão, né? Mas ok. E o protagonista tenta impedir que o babacão bata no garçom e ele acaba levando uma mesada nas costas, o que suja uma camiseta dele de sangue. E ele fica muito revoltado porque ele gostava muito daquela camiseta e começa a meter a porrada no babacão. E uma briga começa em toda a balada. Depois da briga que acontece lá, acaba indo pra outra menina, que ela tava trabalhando nessa Typhoon antes naquela empresa que a gente mostrou da propaganda. E ela estava nessa propaganda. E mostra ela agora numa faculdade, se matriculando nos cursos e mostra que ela não tem muito dinheiro, que é pobre. Então, ela não consegue pagar e fica devendo um pouco. Depois, volta pro protagonista na cadeia, porque ele foi preso por conta da briga lá na balada. E as mães deles vão buscar eles na cadeia e tiram ele de lá. A mãe do amigo dá uma bela de uma surra nele, com razão, e a outra mãe dele, pelo amor, né, fica tratando ele que nem um bibelô. Mas o pai dele chega e fala que não vai resolver nada, que não vai tirar ele dali. E que ele já é bem grandinho pra fazer o que ele tem que fazer. Só que um adulto da outra parte dos jovens, que estavam os babacões lá, chega e tem uma conversa com o pai, e o pai que se desculpa. Não entendi muito bem essa parte, mas vamos continuar. Tá, depois mostra uma parte deles falando sobre um dinheiro. Provavelmente o pai do protagonista pediu dinheiro pro pai daquele outro babacão. Foi o que eu pesquei ali na conversa deles. Depois, fora da delegacia, o pai e o protagonista conversam e ele fala que o protagonista tem que pedir desculpa, mas ele é bem debochado e acaba não pedindo e leva um tapão na cara do pai. E a mãe defende: meu queridinho, meu lindinho. E ele sai dramaticamente falando. Depois ele pega um trem e vai para tipo uma floricultura. E ele fica pensando que foi a primeira vez que o pai dele bateu nele e que o pai dele nem se importou do porquê ele ter brigado. Ele fica chateado com isso, mas depois liga um K-pop no rádio lá e mostra pra gente que é 1997, então se passa nessa época. E ele escuta os K-pop e dança. Depois de tudo isso, agora já na rua pela manhã, ele acaba encontrando aquela garota lá do começo na estação de trem, mas eles não conversam nada ainda. No trem, eles se encontram, não conversam nada, mas ele parece estar bem sonolento, parece bêbado, mas é sonolento, pois ele ficou acordado a noite toda. E ela acha até engraçadinho ele daquele jeito, porque parece bem bêbado. Uma coisa que dá pra perceber bastante são que a Coreia tá em crise. Então, eles não conversam sobre isso, mas as pistas no fundo é o que tá dizendo. No jornal, no rádio, é tudo o que se fala. Então, eu vou falar aqui já pra vocês irem entendendo isso, porque vai passando muito tempo em silêncio dos personagens, mas essas pistas vão passando aqui, tá? Em casa, quando ele chega, ele vai dormir, deita no quarto bagunçado, beleza. O pai dele chega, vê ele naquele estado, não grita com ele, não fala nada, fica com dó dele. A mãe passa a mão na cabeça inteira, até diz que ele tem que ganhar um carro. Gente, ele acabou de aprontar. Eu sei que ele brigou meio que por uma boa causa, mas pelo amor, né? Tu não vai dar um carro depois de buscar o teu filho na polícia. Já tô vendo que eu vou passar raiva com essa mãe. Mas tudo bem, vamos continuar. Daí se passa um tempinho, a mãe dele acorda ele porque o amigo dele tá ligando. Ah, vem aqui, vamos fazer tal coisa, não sei aonde. Não dá pra escutar a conversa entre eles, só ele fala com o amigo. Então, ele acaba indo lá falar com esse amigo, ele entra na empresa e o amigo dele arrasta ele pra um local e descobrimos que é um local onde está tendo um reality show para homens solteiros. E ele entra lá como se fosse parte do elenco. Igualzinho vai dar namoro do Rodrigo Faro. Gente, igual. Ele participa do reality show arrasando corações. Que ele é um deus, né? Pelo amor, né? Não tem muito o que falar, é só engraçado essa parte. Depois corta pro pai
pai dele dando um bônus para os funcionários. O que talvez não seja uma boa ideia por causa da crise, né? Mas vamos ver pra que isso vai escalonando. E acabam conversando sobre fechar com uma empresa grande também depois que ele entrega os bônus. Ele fica um pouco preocupado, os funcionários estão comemorando, mas ele fica preocupado com a demanda, pois ele quer dar oportunidade para outras empresas também. Mas os funcionários dele acham que é uma boa ideia fechar com aquilo, mas ele tá com uma pulga atrás da orelha. Ele fica preocupado por causa que os valores vão ser muito altos, acaba indo para o seu escritório e aquela menina de antes lá do trem, que trabalha na empresa do pai, vai lá conversar com ele. E ela diz claramente que acha uma péssima ideia fechar negócio com a The Bang Tissue. Não sei se eu tô falando o nome certo, mas era isso que tava escrito. Depois lá do reality show, eles vão sair, eles estão preocupados com um outro amigo dele que não pôde participar desse reality. Por isso que o protagonista assumiu o controle. Eles estão preocupados com esse amigo. Aí, volta pra Miso, que é a menina lá do pai dele, que trabalha com o pai dele. E descobrimos que a Miho, uma das irmãs da Miso, tava tentando sair de casa pra aprontar. E ela era uma das solteiras lá do reality. Mas ela leva a sua irmã pra volta em casa e elas treinam a irmã dela como comissária de bordo. E o nosso protagonista, ele volta lá pra floricultura dele, cuida das plantas com o maior carinho, até mostra lá no reality que ele é formado nisso, então acho que ele é um floricultor. E depois que ele volta pra casa, ele engraxa os sapatos do pai dele, que é um gesto de carinho que ele faz pelo pai. No outro dia, na empresa do pai, ele mostra que fechou o contrato com a empresa que eles tinham falado no outro dia. E mais à noite, o Tae-Pum, que é o nome do protagonista, tá? Vou usar esse nome a partir de agora, acaba encontrando aquele cara que ele brigou antes. E eles começam uma discussão novamente por causa de uma garota. Mas o Tae-Pum não tá nem aí pra essa garota. E o cara entra no carro e quase atropela ele. Fica ameaçando atropelar ele e a garota. Depois de tudo aquilo, ele vai para um bar e encontra seus amigos. E aquele amigo desaparecido dele é descoberto que a família dele perdeu tudo. Perdeu todo o dinheiro que eles tinham e eles fugiram da cidade. E o que faz os amigos dele meio que ficarem com medo também de acontecer com eles, porque eles tinham a mesma conta, mais ou menos. Eles investiam nas mesmas coisas. Ele vai até a casa do amigo, encontra várias cartas de aviso de atraso, de coisas que ele não pagou, e encontra um cara na frente e corre atrás dele depois. E era o amigo dele. O amigo fala que tá completamente ferrado e que ele não consegue fazer nada. Mas o Tae-Pum tenta ajudar ele dando os bens que ele tem consigo mesmo. E o amigo dele vai embora. Depois, andando pelas ruas, ele encontra o pai dele bebendo em um restaurante, mas nem entra pra conversar com o pai. No outro dia, pela manhã, ele está na sua floricultura, que ninguém sabe dela, é bem escondida, só o amigo dele que tá ajudando com isso. E ele criou uma rosa nova, que ele quer contar logo pro seu pai, que parece ser inovadora. Na empresa do pai, as pessoas comemoram o destino da empresa, que tá indo super bem, mas continuam falando que a Coreia tá em crise e que várias empresas estão falindo. Então isso aqui é uma coisa muito importante. E quando o pai do protagonista chega, fala que ele foi no banco e que uma das empresas não pagou pra ele. Então ele teria que atrasar o pagamento dos funcionários. Os funcionários não ficam bem com isso e ele diz que a situação financeira da empresa não tá bem no momento. Finalmente ele fala, né? Porque tá na cara dele. Mas parece que essa empresa, ela tem uma coisa muito boa, uma amizade muito boa entre os funcionários e parece que eles vão juntos tentar dar a volta por cima por conta disso. Depois de dar a notícia para os funcionários, ele acaba entrando no seu escritório, passando mal, parece que ele teve um ataque cardíaco, foi para o hospital e mostra o protagonista correndo atrás dele no hospital. E ele encontra a mãe dele e eles choram juntos por causa da situação do pai. Na Minso mostra que a dificuldade dela com dinheiro tá grande e que ela tá fazendo os exames da faculdade dela. Agora a Minso tá preparando coisas pra levar pro chefe dela no hospital. O Tae-Pum recebe uma ligação dos amigos dizendo que tá acontecendo uma coisa muito grande lá com aqueles inimigos dele. Então ele sai correndo do hospital e vai ajudar esses amigos, deixando o telefone dele na recepção do hospital pra caso aconteça alguma coisa, eles ligar pra ele. Chegando lá, ele descobre que não tem nada. Os amigos dele enganaram ele pra chegar ali. Até eu fiquei com raiva nisso, pelo amor de Deus. Acaba que o único amigo verdadeiro dele lá chega e avisa que ele tem que correr pro hospital, porque lá com a Minso, o pai dele acorda
acorda. Ele corre pro hospital na chuva, encontra a mãe dele chorando e mostra que o pai dele morreu. E o episódio acaba com a morte do pai dele. Episódio 2 de Typhoon Family. Todos ao redor, principalmente os funcionários lá da empresa dele, choram por causa da morte do chefe deles, porque considerava da família. O que a Min-soo antes estava indo fazer não era a faculdade, era o Exame Nacional do Ensino Médio. Então ela até amassa o papel que ela ia fazer, porque eu acho que ela desistiu disso depois que ele morreu, porque ela perde todas as esperanças. Mostra também um pouquinho da relação deles como pai e filho e por que ele começou a engraxar os sapatos do pai. Porque quando ele fazia isso, o pai dele falava que os dias eram melhores. Lá no funeral do pai dele, acontece que vem um cara lá que era o pai daquele menino babaca que ele encontrou na delegacia aquela outra vez. Então ele chega lá cobrando dinheiro, porque parece que o pai do Kangtae-pum tava devendo dinheiro. Ele tava endividado, né? Isso já tava meio óbvio. E ele vem ali pra pegar o dinheiro que é dado nos funerais da Coreia. Eles tentam pegar esse dinheiro à força, mas o Tae-pum dá pra eles de graça, assim. Leva, porque ele sabe que o pai dele tá devendo e eles têm que levar alguma coisa pra não dar encrenca mais do que já deu, né? Só que a Min-soo é meio doida, então ela bate com tudo e fala: eu sou a contadora e você não vai levar esse dinheiro não. E assim, ela dá uma boa de uma lição no cara, falando um monte de coisa de advocacia e tal, porque ela é contadora, ela sabe algumas regras. E dá um banho no velhão, ó. Depois disso tudo, entra um cara misterioso e deixa um maço de dinheiro. Mostra até que ele vai lá visitar quando ele tava no hospital e depois ele reverenciando o Tae-pum, mas não diz o que ele veio fazer. Ele sai dizendo que fez uma proposta pro Tae-pum, mas que ele ainda não aceitou e que vai pensar. Lá no funeral, o Tae-pum e a Min-soo conversam e ela dá conselhos pra ele, enquanto eles estão assistindo o jornal falando que a Coreia tá completamente falida e que virou país de terceiro mundo. Pela manhã, o Kangtae-pum e a sua mãe vão enterrar o pai e depois aparece a Min-soo e a irmã dela, dizendo que a irmã dela não passou nas entrevistas de emprego pra ser comissária e que ela vai ter que arranjar outro emprego. Ela tá bem triste por causa disso e mostra que em várias empresas o pessoal tá sendo demitido por causa da crise do FMI. Na floricultura dele, ele conversa com um amigo dele e pede conselhos de como se vestir, mas o amigo dele é pior que ele, então pelo amor. E depois ele vai para a Typhoon Trending e chegando lá, vários funcionários já se demitiram, então sobraram só os que realmente consideravam família aquele local. Uns 5, tá? Os funcionários estão conversando sobre como que eles vão resolver essa crise e como que eles vão pagar os outros funcionários e tudo mais, até que o Kangtae-pum chega. Mas ele só foi lá pra pegar os pertences do pai dele. Tá, e depois chega aquele outro babacão lá quebrando tudo também. O mesmo do funeral lá que queria pegar o dinheiro. Ele chega ali quebrando e os outros tentam resolver. Até que o Kangtae-pum sai da sala e fala que ele vai se responsabilizar por tudo, que agora é um funcionário da empresa do pai. E o cara pega até uma garantia de um papel lá que tava no escritório ali e é sobre o escritório e a venda dele. E depois de tudo isso, a Min-soo vai lá e dá uma papelada de funcionário pra ele assinar tudo, pra deixar tudo nos conformes, né? Mas assim, ele deixa metade em branco, porque ele não tem nada de qualificação, né? Zero. Depois disso, ele vai pra casa, levando os pertences do pai. Chegando lá, ele encontra a mãe dele no escuro, toma um susto. E ele encontra um monte de cartinhas também, falando que ele tá devendo bastante. Então, tem tudo isso rolando. E os dois lamentam juntos ali o que tá acontecendo. Nesse momento, ficar junto é a melhor opção, né? Já na Min-soo, ela tá queimando tudo relacionado a fazer faculdade um dia na vida, porque ela tá sem esperança, porque ela não tem dinheiro pra comer direito e vai ter dinheiro pra fazer faculdade? Não. A irmã dela chega, vê ela queimando tudo aquilo lá e elas começam uma briga, pois a irmã dela quer retribuir o que a irmã fez. Provavelmente ela trabalhou pra pagar a faculdade da irmã mais velha e acabou que agora não tem dinheiro pra pagar a dela, né, por causa da crise. E elas choram juntas também pensando nisso e como vão resolver. Voltando à noite, o Kangtae-pum vai pra empresa de novo e lá ele encontra nos pertences do pai uma chave. E ele procura por tudo onde essa chave possa se encaixar. E ele encontra e abre um cofre. Daí ele não tem a senha, também não adiantou nada. Depois de achar o cofre, ele encontra o seu amigo e eles vão pra um bar, conversam e o amigo aconselha ele a não contar a ninguém aquele cofre lá. Mas eu acho que ele devia falar assim pros funcionários que estão fiéis lá. Mas ele não fala nada por enquanto. No outro dia na empresa, o Kangtae-pum vai lá e começa a trabalhar com os outros
números e eles fazem uma reunião falando de tudo que tá acontecendo e como que eles vão resolver tudo isso. Assim, só pra deixar uma coisa bem clara, ninguém dá nem bola pro Cantepon lá. Eles acham que ele é só um menininho ingênuo que não faz nada lá. E realmente não faz. Assim, ele não é muito sutil, mas ele pede pra empresa lá pra falar em 4 números. Assim, ele não é sutil. Mas a menina depois entende e pede de novo. Por que você queria? E dela fala os números 2072. Porque ele queria um plano de 100 anos pra empresa e em 2072 faria 100 anos. Então esses números fazem sentido. Pela noite, ele vai lá de novo tentar e ele tenta várias combinações. Pelo jeito, 2072 não deu muito certo, porque ele tem uns 500 números escritos no papelzinho dele. E ele tenta outras diversas coisas também. Serrar o cofre e outras coisas. Não consegue. Tá, o 2072 deu certo. Por que ele não tentou de primeira? Assim, só pra deixar claro, vocês vão rir horrores, porque é engraçado o jeito que ele é besta. É triste também, por causa que muitas coisas acontecem, mas é engraçadinho o jeito que o protagonista se porta. Eu tô rindo do jeito idiota dele. Ele consegue abrir o cofre e acha uma conta poupança do pai dele, que na verdade são para as pessoas importantes da vida dele, vários funcionários que são fiéis e o filho dele. São contas para essas pessoas. No outro dia, ele chega na empresa e convida a Omiso pra almoçar com ele. Ela vai e ele pede para ela a ensinar como que trabalha. Ele quer trabalhar e quer aprender as coisas da empresa. E a Minso revela quais foram as últimas palavras do pai do Tepon, que foi que ele ia se dar bem e que era pra Minso cuidar dele, que ele ia fazer um bom trabalho. Depois disso, acaba que o Tepon acaba vendo de novo o negócio da conta lá dele, e então ele começa a chorar vendo as mensagens que o pai dele deixou escrito, por conta que ele acreditava nos sonhos do Tepon e que ele considerava o filho dele o maior tesouro dele e a pessoa que ele mais amava. Então o Tepon chora na frente da empresa olhando para aquela conta poupança, e que ele lamenta muito não ter pedido desculpa pro pai dele antes de ele morrer. No outro dia, na Typhoon Trending, ele acaba chegando renovado, visual completamente novo, e agora parece realmente um funcionário e não um modelo, gente. Aquelas mechas ridículas, né? Pelo amor. E ele acaba pedindo pra ir junto na entrega da Deben Têxtil que eles estavam fazendo. E ele vai junto com outro funcionário e com a Ominso. E eles vão lá receber o pacote. Até agora tá tudo certo. Eles recebem tudo, eles entregam tudo e os caminhões estão indo. Ele recebe até um conselho do cara lá que foi no funeral do pai, que é legal. Eles chegam no local da entrega, mas os caminhões não chegaram juntos, o que pra mim parece muito suspeito. E o Tepon começa a desconfiar daquela empresa, porque tem muita coisa suspeita. E ele fala pra não fecharem nada, porque não é pra fechar, e que tá muito suspeito isso, e ele pede pra a Minso confiar nele dessa vez, porque ele acha que ele tá certo e que não é pra ela fechar o fax dessa empresa. Ou melhor, com essa empresa. E então ele sai correndo. Ele só sai correndo. Ele corre pra impedir que os caminhões cheguem lá na Deben Têxtil. E ele entra na frente dos caminhões, tipo, para aí, não podemos entregar, meu Deus. Os caminhões param, tá? Ninguém atropela ninguém aí. Então ele e o Gomindin, que é o funcionário da empresa, acabam brigando no meio da rua. Os caminhões não entendem, mas assistem. E eles começam a brigar e o Tepon começa a falar que não é um bom negócio, que eles vão ficar devendo ainda mais, vão ficar mais endividados ainda. O Gomindin não aceita isso e eles começam a brigar. Ele se joga no chão e fica ali na frente do caminhão pra não deixar eles passarem. Até que começam a cair uns negocinhos e ele começa a lembrar do pai dele com as flores. E o episódio acaba com ele deitado no asfalto, tentando impedir o caminhão de passar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal. Logo, logo, os episódios 3 e 4 vão ser lançados. Os episódios lançam no sábado e no domingo, então eu vou tentar trazer pra vocês no domingo à tarde. Mas eu espero que você tenha gostado e bye bye! See you!